Uma grande parte das pessoas já teve ou vai ter algum problema relacionado ao sono. Mas a insônia, além de causar muito sofrimento e prejuízo no funcionamento, pode levar a consequências muito graves para a sua saúde física com o passar do tempo. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Hoje eu vou falar sobre as consequências da insônia para a nossa saúde. Eu vou explicar como que a insônia, qual que é a relação da insônia com obesidade, com diabetes, com doenças do coração, com a mortalidade geral das pessoas e com quadros de humor e ansiedade. Mas antes disso, eu lembro você que não é inscrito, que não é inscrita aqui no canal, de se inscrever e você que é inscrito de ligar o sininho aqui de notificações para receber avisos de quando o nosso conteúdo estiver no ar. A gente publica 2 vídeos por semana falando sobre vários assuntos relacionados ao funcionamento da nossa mente e do nosso cérebro. Bom, vamos lá. O que a gente sabe? Que a diminuição de horas de sono traz impactos importantes para a nossa saúde. Isso tem sido investigado por várias pesquisas ao longo dos últimos anos. Bom, a insônia, a diminuição de horas de sono aumenta o risco de obesidade de uma forma importante. Teve um estudo, onde foi acompanhado durante 13 anos um grupo de 500 pessoas. Então, o número de pessoas acompanhado por vários anos. E o que eles observaram? Que aquelas pessoas que dormiam menos, igual ou menos do que 5 horas por noite, que tinham uma privação de sono, elas tinham um risco 7,5 vezes maior, então elas tinham uma chance mais do que 7 vezes maior de ter um IMC aumentado, relacionado às pessoas que dormiam mais tempo. Então, essa diminuição de horas de sono aumenta o risco de aumento de IMC. Por que isso acontece? Tem algumas teorias, As teorias, elas colocam que a diminuição de horas de sono, a privação de sono, ela leva a uma diminuição de um hormônio chamado leptina. A leptina é um hormônio que ele é produzido pelas células de gordura do nosso corpo e esse hormônio faz com que a gente tenha uma diminuição de apetite. Se a gente diminui a leptina, a gente não vai ter essa diminuição de apetite e tende a comer mais. E existe um aumento relacionado à diminuição de horas de sono de grelina, que é um hormônio que está relacionado também a um aumento de apetite. Então, por conta desses mecanismos, um sono com uma diminuição de horas, a gente tem uma privação de sono crônica, aumenta em mais do que 7 vezes o risco de termos um IMC elevado. Diabetes, teve um estudo que é o Sleep Heart Health Study, que eles investigaram durante vários anos uma série de pacientes e eles viram que as pessoas que dormiam também 5 horas ou menos de sono, elas tinham um risco 2,5 vezes maior de ter diabetes ou intolerância à glicose, que é um estágio anterior ao desenvolvimento de diabetes. E as pessoas que tinham menos de 6 horas, também elas tinham um risco 1,5 vezes maior. Ou seja, as horas de sono têm uma relação com um risco maior ou menor do desenvolvimento de diabetes. Doenças do coração, Teve um estudo, que é a Nurses Health Study, onde eles observaram que a diminuição de horas de sono aumenta 45% o risco das pessoas terem um infarto fatal ou não fatal. Então, aumenta 45% o risco de
infarto se você tem uma diminuição de horas de sono. Isso tem várias explicações, uma delas é pelo aumento do risco de diabetes, mas também pelo aumento de pressão arterial, insônia, mesmo insônia durante poucos dias, ficar sem dormir bem durante poucos dias, está relacionado a um aumento de pressão arterial, provavelmente por um aumento do sistema nervoso simpático, que é um sistema que ele se comunica, né? Ele libera descargas adrenérgicas, né? Ele deixa o corpo num estado de alerta, então aumenta 45% o risco de infarto. E teve vários estudos, né, durante muito tempo, onde eles avaliaram mais de 1 milhão de pessoas, vendo a relação entre a diminuição de horas de sono e um aumento de mortalidade geral por qualquer causa. E o que eles observaram? Que a diminuição, né, menos do que 5 horas de sono, está relacionado a um aumento de 15% na mortalidade por qualquer causa. Ou seja, né, a privação de sono crônica, ela diminui a expectativa de vida, ela leva a uma morte precoce. E em relação à nossa mente, essa relação de insônia com a questão mental é muito forte, né? A gente sabe que as pessoas que têm uma insônia crônica, né? Então uma insônia crônica, até 40% delas, ou seja, quase a metade, vai desenvolver algum transtorno mental, quer seja depressão ou algum tipo de ansiedade ou outro transtorno. Então, 40% das pessoas com insônia vão desenvolver. Isso é muito mais importante para a depressão, né? A gente sabe que a insônia, ela aumenta o risco de depressão em 7,5 vezes. Teve um estudo, olha que interessante, que ele viu que metade, né? Então, metade das pessoas, 50% das pessoas que tiveram 2 semanas ou mais de insônia nos últimos 6 meses, ou seja, as pessoas tiveram 2 semanas de insônia. Essas pessoas que tiveram 2 semanas de insônia, dessas pessoas, 50% desenvolveu depressão nos meses seguintes. Então a relação é muito forte entre insônia e depressão. Com ansiedade também é muito importante, né? Normalmente a insônia e a ansiedade, elas aparecem juntas. Para depressão não, a insônia ela antecede, numa grande parte dos quadros, o sintoma depressivo. Agora a ansiedade, elas costumam surgir juntas, mas a insônia, ela pode, né, cerca de 18% das pessoas com insônia, elas podem desenvolver um quadro de ansiedade. Para outros quadros, né, por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, o sono ele é um fator mandatório de ser controlado no tratamento. Por quê? Ele é um sinal de que o humor não está bom, né? Então as pessoas quando estão em fase de aceleração, tem um vídeo falando sobre isso, elas podem ter o número de horas de sono diminuído, elas fazem muita coisa, não dormem, não sentem cansaço, e se a pessoa começa a ter problemas de sono, isso é um gatilho para o humor dela começar a oscilar de uma forma muito importante. Então o sono é algo fundamental para ser controlado em pacientes com o transtorno afetivo bipolar. Nesse vídeo eu quis mostrar para vocês que a gente melhorar o nosso sono, nós aprendermos a dormir melhor, não é algo simplesmente para que nós ficamos mais confortáveis ou para que a gente possa produzir melhor no dia a dia. Isso é algo que previne doenças graves e que previne uma mortalidade